Essa palavra Jerusalém, eu estou falando ela no português. No hebraico é Yerushalayim. No hebraico tem plural masculino, plural feminino, singular masculino, singular feminino. E Jerusalém está no plural masculino, Yerushalayim. Se fosse traduzir corretamente para o português, seria Jerusaléns. O Senhor sempre está falando no plural, assim como Elohim, in no final. Por que o Senhor quis que a palavra Jerusalém estivesse no hebraico, no plural masculino? Porque desde o início da palavra, o Senhor disse, no princípio criou Deus os céus, onde está a Nova Jerusalém, e a terra. Os céus, no plural, Shamayim, Yerushalayim, Elohim, os céus e a terra. Aí na terra, futuramente o Senhor escolheria Jerusalém para pôr nela o seu trono. E existe uma confusão na mente do povo entre a Jerusalém do céu e a Jerusalém da terra, porque eles estão lendo alguns pontos da carta de Paulo de maneira isolada dos profetas. Então, sem eles quererem, eles estão contradizendo as palavras dos profetas através das palavras dos apóstolos e vice-versa. Eles vão negar isso com a boca, mas através de um estudo, de um debate, isso seria declarado. Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo fala que, em Gálatas, pode ler lá. Eu não vou ler os textos porque são textos conhecidos e aqui eu busco o resumo. Em Gálatas, Paulo fala que existe duas Jerusalém, uma é do alto e a outra é da terra. E ele fala, a Jerusalém atual está escrava com seus filhos. Porém, a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. E uma é Sara, outra é Agar. E ele disse que essas duas mulheres eram duas alianças e que são analogias, parábolas, figuras. Aquelas duas mulheres de Abraão, junto com Abraão, seus filhos, emitiam sombras para o futuro. E olha que interessante, o apóstolo Paulo escreveu isso e eu creio nisso, eu acredito nisso. Só que de modo algum o apóstolo Paulo iria contrariar as palavras dos profetas. Por exemplo, Zacarias tem 14 capítulos. Eu tenho esse profeta memorizado na mente. Quando você vai ler Zacarias, você vai ver claramente que o Senhor Jesus está escolhendo Jerusalém outra vez. Ele está falando várias vezes, Zacarias 2, ele diz que escolhe Jerusalém de novo e ele repete essas palavras como se ele estivesse frisando elas. Eu escolho Jerusalém outra vez. E lá em Zacarias, olha, várias vezes, eu estou só citando de cabeça. Lá em Zacarias 8 ele fala que vai retornar para Jerusalém. Lá em Gálatas 4 o apóstolo Paulo está tratando de um assunto que serviria para solucionar o problema dos Gálatas naquele momento. E claro que o Senhor está deixando revelações para a gente no futuro de uma maneira onde Ele venha nos provar também. Porque qual é a interpretação que muitos, de maneira desconectada da verdade, têm? Que a Jerusalém atual é escrava com seus filhos e que ela vai desaparecer da terra. Ela vai ser destruída e aí o Senhor, quando vier, Ele vai trazer a Nova Jerusalém junto, antes do milênio, e a Nova Jerusalém vai estar na terra. Isso seria até compreensível se você não tivesse o Apocalipse 19, 20, 21 e 22. Porque você tem uma linha do tempo estabelecida. Você pode até encontrar um analepse ali no início para o meio do Apocalipse 19, mas a partir do Apocalipse 19, no final, dali em diante é uma linha contínua. O Senhor foi bem organizado, aprisionou a besta, aprisionou o falso profeta, lançou no lago de fogo, o restante foi morto pela espada que sai da boca de Jesus, veio o milênio, aconteceu o milênio, Satanás foi solto por pouco tempo, seduziu as nações que há nos quatro cantos da terra, Gog e Magog, levou contra a cidade querida, veio fogo do céu, consumiu a todos, aí veio um grande trono branco, de cuja presença fugiram o céu e a terra e não se achou mais lugar para eles. Frisa isso, é palavra de Deus. Se a Nova Jerusalém veio do céu na terra, ela fugiu diante do grande trono branco. Isso seria uma grande contradição. Mas a Nova Jerusalém não desceu ainda até então. Ela vai descer depois. No grande trono branco, todo mundo vai ser julgado, anjos, principados, potestades, todos, desde o primeiro anjo que se rebelou, que foi Satanás,
as 3 rebeliões que houve no céu, todas as coisas que aconteceram na terra, todos os homens que nasceram na terra vão ser julgados, e ali o Senhor vai anular a morte para sempre. O último inimigo vai ser destruído. Sabe por quê? Porque a morte, o Sheol e o próprio dragão são lançados no lago de fogo, onde já se encontravam a besta e o falso profeta, isso diz o Apocalipse, e olha como o Senhor está mostrando uma organização. E aí o Senhor mostra para João, veio novos céus e nova terra. O Senhor não está voltando no tempo aí. Quando Paulo fala da Jerusalém do alto, ele não anulou a da terra. Ele não espiritualizou, como se fosse um hiperespiritualista, as profecias de Zacarias. Ele não anulou o templo de Ezequiel. Ele só não escreveu ali, naquele momento, como eu dei vários exemplos. O apóstolo Paulo também não falou de nações restantes, mas nós sabemos que restam nações. Nenhum apóstolo falou de nações restantes. Por isso que muitas pessoas não conhecem que restarão nações, porque os apóstolos não falaram e eles só leem o Novo Testamento e leem mal. Porque se eles lessem bem, eles iriam buscar as referências que os apóstolos estão dando para os profetas. Pegou a visão? Então bota na sua cabeça. Zacarias está profetizando 3 coisas. Bota isso que é a informação principal. Está profetizando aquele templo, vamos colocar Neemias como resumo geral. Aquele templo de Neemias, o Senhor está aproveitando a edificação daquele templo, a restauração dele, para falar da nossa restauração, do corpo humano como o templo do Senhor, e está falando de uma edificação futura. Lá naquele lugar, onde ele fala, vai ser um muro ao redor, vão ter velhos, vão ter crianças brincando nas praças, o Senhor vai estar lá. Aliás, se você ler Ezequiel 48, o último verso diz que o nome daquela cidade é O Senhor está ali, Yahweh Shammah. E tem mais revelações aí nessa palavra, viu? O Senhor acaba o profeta com uma palavra profética. O Senhor está ali, é o nome da cidade. Pegou a visão? Essas 3 coisas estão sendo profetizadas e qualquer pessoa pode comprovar isso. Que são 3 santuários. Aquele lá, o corpo humano e um físico que vai existir naquele mesmo lugar. Ouça Zacarias e ouça Gálatas e compare isso que eu estou falando.